Muito boa tarde, estamos de volta, chegando aqui, primeiro Mundial e você na Vibe Mundial FM. E eu tenho o prazer de receber aqui, para bater quase que eu falo Rádio Mundial de novo, na Vibe Mundial FM, para bater um papo com a gente, o nosso querido Claudinei Prieto. E aí, bem-vindo. Samira, obrigado aqui na Vibe Mundial agora. Uma nova vibe. Uma nova vibe, a rádio que toca a sua vida. A né? rádio que toca a sua vida. Com logo novo, energia nova, tudo novo, assim que muito é bom, legal. né? Muita gente pergunta pra gente por que a vibe? Vibe de vibração, Isso mesmo. vibe de pulsação. É uma forma da gente assinar embaixo que a gente tá a favor da vida. É verdade, vibe em inglês é isso mesmo, é vibração, energia. Exatamente, né? muito legal. E vamos falar dessa energia que a Wicca tem? Vamos falar dessa vibe. Vamos falar dessa vibe? Né? Porque realmente a Wicca tem uma vibe forte, né? Tem. É uma vibração forte, mas muita gente não entende exatamente o que significa o Wicca. Olha. E o Claudinei, que todo mundo sabe, ele é organizador da Mystic Fair. Eu falo sacerdote em Wicca? Sacerdote da religião Wicca. Religião Wicca. Isso. O Wicca, então, é uma religião. Fala um pouquinho pra gente. É uma religião. Você estava falando, né, que algumas pessoas ainda têm, assim, Tem. algumas dúvidas, e a religião tem estigmas ainda que precisam ser superados, né? Verdade. E a gente está, Samira, num trabalho desde 1996, né? Fazendo um trabalho de divulgação da Wicca. Já faz bastante tempo. Agora, dia 22 de setembro, eu completo 24 anos que eu estou na Wicca. Então, 24, mais da metade da minha vida, né? Eu vou fazer 42 anos esse ano. Então, é mais da metade da minha vida falando sobre o Wicca, que para mim sempre é um prazer. E o que é o Wicca, gente? O Wicca é um nome alternativo, um nome moderno, que se dá para as práticas da bruxaria moderna, da bruxaria que vem da Europa, que vem daquela região da Inglaterra, né? Não é a mesma religião dos celtas, como muitas pessoas falam, mas é uma religião que busca inspiração em formas de espiritualidade bastante antigas, sobretudo as formas de espiritualidade de culto à grande deusa mãe. Então, Por que confundem com a celta? Porque eles acham que só tinha celta na Inglaterra, né? Aí muita gente acabou escrevendo, dizendo que era a religião dos celtas, mas não é verdade. A gente teve anglo-saxões na Inglaterra. Então a Wicca, romanos na Inglaterra, a Wicca ela é uma religião que, como vem da Inglaterra, ela tem influência de todas essas culturas, né? A casa da Wicca, então, é a Inglaterra. É a Inglaterra. A Wicca, enquanto religião, surge na Inglaterra na década de 50, né? Quando a última das leis contra a bruxaria foi banida da Inglaterra. E aí as pessoas que ainda praticavam essa religião da terra, de conexão com a natureza, de celebração à grande mãe, decidiram sair das sombras e puderam, pela primeira vez, depois de centenas de anos, dizerem, olha, nós continuamos praticando essa religião dos nossos ancestrais. Nos registros de Inquisição diziam que isso era bruxaria, mas na realidade, né, essa bruxaria, essa witchcraft, essa arte dos sábios, como o nome foi muito pervertido através do tempo, nós não usamos mais esse nome. Nós usamos uma nova witchcraft, que é bruxaria, né? Nós usamos uma nova nomenclatura para essa forma de espiritualidade, que é o Wicca, que tem a mesma origem da palavra witchcraft em inglês. Hoje, quando nós falamos das bruxas, estamos falando da Wicca apenas, ou existem segmentos diferentes? Ixi, isso é uma briga, menina. Porque é assim, quando a gente fala, isso é bruxaria, isso é magia, isso é mágica. Né? É uma briga imensa em termos, né, do que é da identidade da Wicca, porque tem muitas pessoas que acham que bruxaria ela é qualquer coisa ligada à magia. Então usam a palavra bruxaria como se fosse um substituto ou um sinônimo para magia. E na realidade não é. Witchcraft, se você pega em inglês essa palavra, que a gente traduz como bruxaria, e aí a gente já tem um problema sério, que é a origem dos nomes, porque witchcraft em inglês tem origem anglo-saxônica, bruxaria em português tem origem ibérica, né? Tem origem latina. A palavra witchcraft tem origem em inglês na palavra Wicca, ou Wicca, como se dizia antigamente, quer dizer sábio ou sabedoria, e a palavra bruxaria em português tem origem em bruxois,
que tem, né, se a gente for fazer uma ligação, tem a ver com a palavra desabrochar, que na realidade, existia uma crença ibérica que essas mulheres de poder de antigamente se transformavam em mariposas, ou seja, desabrochavam e voavam para o lugar das suas reuniões. Então a origem das palavras são completamente diferentes. Mas quando as pessoas fazem a tradução, a gente acaba traduzindo witchcraft como bruxaria em português. Então, bruxaria é uma forma de espiritualidade e religião muito específica. Se a gente pega a terminologia em inglês, que é witchcraft, que é a arte dos sábios, você vai ter um conjunto de pessoas que fazem parte dessa religião. Se é a arte dos sábios, são pessoas que são treinadas, ensinadas e iniciadas e se tornam sábias, conhecedoras daquele conjunto de técnicas e de magia. Eu estou indo muito além da magia que todo mundo já imagina. Porque a magia, Samira, ela está presente em todas as religiões. Então, qualquer coisa mágica não é bruxaria. A magia ela está presente na Igreja Católica, está presente na Umbanda, no Candomblé e também na Wicca, porque magia é a arte de alterar os fatos através da nossa vontade, do nosso desejo. Isso é magia, né? Então, todas as religiões têm magia, todas as religiões têm práticas espirituais onde eu me conecto com o sagrado para a transformação do meu destino. Aí os rituais, eles são importantes como magia. São práticas mágicas. E aí no Brasil, o que acontece? As pessoas acabam achando que qualquer coisa ligada à magia é bruxaria, mas não é. Bruxaria é uma religião muito específica, com características muito específicas, que tem a ver com aquele imaginário popular, folclórico e espiritual da antiga Europa, sobretudo a Europa setentrional. Só que fica muito confuso na cabeça das pessoas que a gente tem aquela mania de falar, você é uma bruxinha, né? Quando é uma pessoa que sente a vibe, que sente as vibrações. Você é uma bruxinha. Não é bem assim. Ela tá com a intuição desenvolvida. Ela é uma pessoa que tem percepção, ela é sensitiva, ela não é bruxinha. Ou então ela é uma pessoa normal que ela está aproveitando da intuição que ela tá tendo. Exato, ela tem uma sensibilidade, né? Eu tenho vários momentos de bruxinha. Pois se for pensar no sentido popular, né? Mas a bruxa é uma sacerdotisa, ela é uma pessoa que faz parte de uma das inúmeras tradições da Wicca, foi treinada, foi iniciada, né? E foi consagrada para poder exercer o papel de sacerdotisa. Então, mulher feia não é bruxa, nem pessoa que tem sensibilidade a mais também não é bruxa. É uma pessoa perceptiva, sensível, né? Ficou na crendice popular e, na verdade, aí o cinema se aproveitou, a TV e tal. Quem quiser conhecer bastante sobre o que é a Wicca, se aprofundar, o Claudinei tem muitos livros, né, Cláudio? São 15 ao todo. 15 livros, tem cartas de tarô. Isso. E esse livro dele, o Wicca para Todos, é bem amplo. Ele é bem completo. E muito prático também, né, de acompanhar. E ele é um livro, gente, eu escrevi esse livro para comemorar 10 anos do lançamento da minha principal obra, que é o livro Wicca, a Religião da Deusa. Wicca, Religião da Deusa. Que ano que vem está completando 20 anos, ou seja, esse livro já tem 10. Vai ter relançamento. Esse foi publicado em 2013. Pois é. Pela editora essa edição, Alfabeto. Um beijo para a turma da Alfabeto. Porque eu lancei ele primeiramente como um e-book na internet, para as pessoas poderem baixar gratuitamente. E aí as pessoas pediram tanto o livro, porque queriam a versão impressa, né? Que todo mundo prefere, eu também prefiro. Manuseio, né? É totalmente diferente. Totalmente diferente, né? E aí, 2 anos depois, a gente decidiu lançar ele na versão impressa. E ano que vem, o Wicca, a Religião da Deusa, ele está completando 20 anos. Né? Aí a gente tem que comemorar. Gente, eu esqueci de falar, mas você pode acompanhar pelo site da vibemundialfm.com.br. A gente está em vídeo para que você possa nos ver aqui no estúdio, verificar como é que está o nosso novo logo, etc. E também, lógico, YouTube, Facebook, Instagram, estamos ao vivo, em live. Olha, todas as redes. Esqueci de falar, mas estamos... Todas as redes, estamos aí simultaneamente. Vamos continuar. É a religião da deusa, como você falou. Isso. É uma religião... O Deus entra nesta religião? Como funciona? O culto é a deusa. Porque a Wicca ela é uma religião que busca inspiração na primeira religião da humanidade, que é o culto à grande deusa mãe, né? Para nós, brinco com as pessoas, eu falo, Deus é mulher, Deus não é homem, né? Muita gente não para pensar por que a gente é ensinado desde pequenininho
a chamar Deus de ele e não Deus de ela. Por quê? Né? Machismo já? É o machismo, é a cultura patriarcal, mas sobretudo a gente tem que ver no contexto histórico, né? A Wicca, ela busca inspiração para a primeira religião da humanidade, que é a religião da deusa, porque no passado, lá, eu tô falando na pré-história, né? Na época da Pedra Lascada, as pessoas acreditavam que a mulher era um ser mágico, porque ela tinha o dom de conceber, de dar a vida, né? Se você observar naquele passado histórico, hoje nós temos ciência, é possível você rastrear todo o processo biológico e todo o processo que gera a vida, né? Que faz com que a gente consiga reproduzir a vida. Mas imagina as pessoas ainda num processo onde elas estavam tentando se entender enquanto seres humanos, entender a relação delas com todas as coisas, né? Se você tem... hoje, se você... engravida, né? Você teve um ato sexual com seu esposo, você engravida, essas percepções do seu corpo enquanto grávida não são perceptíveis imediatamente. Você só vai ver isso depois de 3 ou 4 meses, que você vai ver que seu corpo sofre mudanças, né? Então, naquela época, o ato sexual ele não estava associado à gravidez. Naquela época também, o sangue representava a vida, como representa até hoje, mas por quê? Porque se eu fosse caçar, um animal me ferisse, eu voltaria para a tribo e eu ia sangrar até a morte. A mulher sangrava todos os meses e não morria, né? E aí, de repente, ela parava de sangrar por meses, a barriga dela começava a crescer, fazia mais ou menos como a forma da lua, e aí, depois de aproximadamente 9 meses, ela provavelmente se afastava, ia para o interior de uma caverna, e saía daquela caverna com um serzinho em miniatura parecido com um ser humano, já sem a sua barriga, ou seja, a barriga tinha murchado, assim como acontece com a lua, que desaparece no céu, que cresce, que mingua. Então, aquela mulher, para eles, era um ser mágico, ela tinha o dom, né, ela tinha o poder sobre a vida e sobre a morte. E aí surgem as primeiras sacerdotisas da humanidade, surgem essas mulheres de poder, e essa força da mulher, ela permanece durante muito tempo na história da humanidade, né? Sobretudo na Europa, que é onde a gente encontra, por exemplo, aquelas inúmeras estatuetas que representam o sagrado feminino, que são as Vênus. A gente tem Vênus de Willendorf, Vênus de Lausel, Vênus de Lespugni, que foram encontrados em vários lugares, né? Só a Vênus de Willendorf, que é a mais famosa, tem 40 mil anos, então quer dizer, é muito antiga, né? Que é um ícone sagrado e um ícone religioso. Então você percebe que a mulher, no início da história da humanidade, era considerada como sagrada e como divina. Aí o que acontece? Quando as tribos elas se tornam conquistadoras e guerreiras, né? O homem ele se afasta da tribo para poder ir conquistar outros territórios, fica distante por semanas, meses, né? Para poder conquistar outros lugares, eles percebem que quando eles se afastam da tribo, a mulher não engravida. E aí eles percebem que há uma participação do homem nesse processo da concepção. Não se sabia nada Não disso. se sabia nada disso, né? Você tem que tentar Aí eles entender. tomaram conta. Aí eles falaram, olha só, o poder da vida é meu, você só guarda, mas o poder é meu, a semente é minha. Uau! Né? Tanto que a palavra sêmen tem a origem na palavra de semente. A semente é minha, você só guarda. E aí o homem, ele se torna realmente, na história, o grande conquistador, sobrepuja o poder da mulher, e é aí que começam a aparecer as primeiras imagens do masculino enquanto sagrado e participador desse processo da criação, até que realmente eliminam, né? A imagem da mulher e o poder da mulher de tudo na história da humanidade. E aí surge a figura de Deus, né? Do Deus patriarcal, masculino, que é uma figura muito mais recente, viu, gente? Data de 20 a 15 mil anos na história da humanidade. Isso é bem ativo, né? Sim. Dentro da religião Wicca. Sim. E hoje, tem 1 ou 2 anos, você abriu. É um templo? Isso, Eu falo um templo? Isso, o Santuário da Grande Mãe, Santuário. que é um templo que fica aqui do ladinho do metrô Ana Rosa. A gente abriu esse santuário porque eu sentia que faltava um espaço onde as pessoas pudessem ter um contato maior com a religião e, sobretudo, que pudessem ter um refúgio na cidade para se tornar um espaço de contemplação espiritual. Não existe outro? Aberto para o público, não. Existem alguns espaços que são
obviamente geridos por pessoas que praticam Wicca, mas que ainda tem aquele esquema meio de espaço esotérico. Você só vai se tiver atividade no espaço, se tiver um curso. O santuário não, ele é como uma igreja. A pessoa, ela chega lá, está aberto. Está aberto agora? Está aberto. Da 1 até as 20 horas, das 13 às 20, o santuário fica aberto, a pessoa chega lá, pode sentar, acender sua vela, fazer uma jornada lá, que a gente tem um labirinto no chão, a pessoa pode fazer uma jornada do labirinto, tirar uma carta para ela saber qual é a deusa que está regendo a vida dela naquele momento. Se ela quiser, tem um espaço de leitura onde ela pode sentar, ler alguns livros. Então, é um espaço de contemplação e de acolhimento espiritual. Nós não damos nenhum curso lá nesse espaço. Todas as atividades, elas são gratuitas, os rituais todos. Nós temos serviços religiosos sexta, sábado e domingo, sempre às 18 horas. Todos esses serviços religiosos são gratuitos. O espaço, ele é mantido através da iniciativa das pessoas da minha própria comunidade, da minha própria iniciativa, porque nós também queríamos combater esses lugares que acabaram se tornando um verdadeiro comércio, né? Exploram apenas a religião e não dão nada em retribuição às pessoas. Não é a intenção. Não é a intenção. Então, a nossa intenção sempre foi que esse espaço se tornasse um espaço de acolhimento e que as pessoas, independentemente de terem condições de pagar ou não, elas pudessem usufruir desse espaço. Como é a sua fé? Nossa, como é a minha fé? Que pergunta complexa, né? Foi complexa, profunda. Por quê? Quando a gente fala em no geral, né, nas pessoas que não são seguidoras de nenhuma religião de deusa, a minha fé em Deus, eu pratico orações, eu pratico... É inexplicável, né? É inexplicável, né? Mas assim, como que é a sua fé? Aonde você coloca a tua força? Samira, é muito engraçado, né? Quando Quando a gente fala em fé e a fé ser uma coisa inexplicável, para o Wicca, esse lance de fé inexplicável não tem muito lugar. Porque eu imaginava. A Wicca, ela é uma religião muito racional e muito lógica. É uma religião centrada nas forças da natureza. Quem é essa deusa que nós acreditamos? Ela não é um ser que está lá distante, olhando tudo que a humanidade está fazendo. Se você fizer tudo certinho, ela vai te presentear. Se você fizer tudo errado, ela vai te castigar. Não. Você não fala, ai, minha deusa. Eu falo, ai, minha deusa. Falo. Mas essa deusa é esse poder que conspira para que tudo se mantenha. E a deusa, ela é tudo o que há, tudo o que existe. Na Wicca, Deus, ou a deusa pra gente, não é uma figura transcendente. Ela não está fora, distante, inatingível. Tudo é parte da deusa. Então, a gente diz que nós, inclusive, estamos vivendo dentro da deusa. Nós somos o sonho dessa deusa, né? Por isso que as coisas mudam. As coisas, elas mudam, elas se alteram, como os sonhos da gente que mudam, que se alteram, né? É o sonho na cabeça da deusa. Então, nós vivemos dentro desse organismo que é a Grande Mãe. Se você olhar na natureza, você percebe que a natureza é um ser vivo, né? Na natureza, você corta as plantas elas crescem novamente, como o nosso cabelo. Você tem água doce, você tem água salgada, como o nosso corpo. Dos nossos olhos tem água salgada, nossa boca tem água doce, né? Você tem coisas que são praticamente indestrutíveis, como as pedras, que são quase como os nossos ossos, que sobrevivem praticamente pela eternidade. Então, tudo isso é o corpo da deusa. Então, a gente diz que a vegetação é o cabelo da deusa, a gente diz que os oceanos são os olhos da deusa, os lagos são a boca da deusa, os ossos são as rochas são os ossos da deusa, né? E a gente faz uma alusão bem poética que a gente diz que as estrelas que estão no céu são o colar de diamante da deusa, cuja pérola é a lua e o corpo dela abraça todo o universo. Ai, que coisa linda! Você podia canalizar uma história pra gente, né? Um romance com tudo isso, para que a gente pudesse ler. Então, o que acontece? A nossa fé é muito lógica porque a gente toca a deusa. Tudo o que eu consigo tocar é a manifestação da deusa, é a deusa. Então, não tem esse lance de fé naquilo que eu não posso ver. Eu posso ver que a grama, ela cresce, que eu corto, ela cresce novamente. Eu posso ver que o mar tem água salgada, que o rio tem água doce. Suas respostas vêm da natureza. As respostas são... Os deuses, eles são tangíveis pra gente, né? A força divina, ela é uma força tangível. Eu não preciso acreditar em algo que está fora daqui, porque tudo que eu preciso está aqui. E a natureza é a própria deusa que nos alimenta, que nos nutre como uma mãe alimenta o seu filho. Então, quando eu falo da deusa, eu estou falando destas coisas todas. Sim. Eu não estou falando de uma presença ou uma força meramente espiritual. Como ficou claro isso? Né?
É muito diferente. Ficou muito claro isso. Você tem vários tarôs. Tem. Né? Você tem o tarô da deusa, né? Tenho o Oráculo da Grande Mãe, novo tarô de Marcélia, tô fazendo um novo aí que ainda não posso falar. Como que é a relação da Wicca com os oráculos? Olha, a Wicca, ela é uma religião, como eu falei, que acredita em magia, ela acredita em forças que... Eu tava falando aqui agora em coisas físicas, mas a gente também acredita em coisas metafísicas, né? Tô perguntando se está ligado diretamente a Gaia. Gaia é terra, né? Gaia é terra, e o conceito de Gaia é muito próximo da nossa crença do que é a deusa. Fernando, né? Voltamos ao oráculo. E os oráculos são ferramentas de conexão, não com a deusa, mas de conexão com o nosso próprio interior, né? Quando eu contemplo um oráculo, quando eu tiro uma carta de tarô, ou quando eu jogo um oráculo da Grande Mãe, eu estou, na realidade, me conectando com arquétipos, com forças e energias arquetípicas, né? Que todas elas residem dentro da gente, como já dizia Jung, né? Então, todos nós temos o guerreiro, todos nós temos o arquétipo da mãe, do pai, do sábio, daquele que cuida, daquele que nutre. E quando eu lido com esses oráculos, na realidade, eu estou buscando respostas que estão dentro de mim. Todas essas forças, elas são forças espirituais e são divinas? São, porque todas elas têm capacidade de transformação. Então, se magia é a arte de transformar a vida, né? Quando eu me conecto com o meu guerreiro interior, eu tiro de dentro de mim uma força de superação, de vencer os desafios, e eu consigo transformar a minha vida através disso. Então, esse ato se torna mágico a partir daí. Então, quando a gente usa os oráculos, na realidade, eles são uma ponte que nós utilizamos para acessar esses arquétipos que já estão em mim, que estão dentro de nós, né? E tocar aquilo que nós chamamos de o nosso self jovem, o nosso eu emocional. Tem vários nomes que podem ser usados, que na realidade é aquela parte da gente que é a intérprete entre a nossa consciência lógica e a nossa consciência metafísica e divina. Na Wicca, nós acreditamos que nós somos um ser tripartido. Então, nós temos o nosso eu lógico, que é essa parte de mim que está aqui falando com você. Nós temos o nosso eu emocional, que reage às emoções e aos símbolos. E nós temos o nosso eu divino, que é a nossa contraparte sagrada, que é aquela contraparte que tem a possibilidade de transformar a nossa existência e que conhece o verdadeiro... A gente não acredita muito em destino, mas o propósito da nossa existência. Então, os oráculos e os próprios rituais, eles são ferramentas que nós usamos. Se você olhar, todos eles são simbólicos, né? Um oráculo tem cor, um oráculo tem símbolos, né? Um ritual tem cor, tem aroma, tem símbolos, que são coisas que não são muito lógicas, que despertam emoções dentro de mim. E é essa emoção que cria essa ponte entre o meu eu lógico e o meu eu divino. Então, o oráculo, ele faz o quê? Ele consegue traduzir o que o eu divino está querendo dizer para o eu lógico. Ou seja, qual é o propósito da minha existência? O eu divino conhece esse propósito. Só que o eu lógico, essa parte de mim, e o eu divino falam línguas completamente diferentes. Eles precisam de um intérprete. O intérprete é o eu emocional, que se usa desses símbolos para fazer essa tradução. Então, o oráculo... Claudinei vai ter que voltar aqui para que a gente continue esse bate-papo. Eu acho que o Halloween é uma boa data para que você volte. A gente continua falando dos bruxos e das bruxas. Que é tudo muito complexo. Para a gente ir entendendo cada vez melhor esse universo. Claudinei, o programa está terminando. Quero que você deixe uma mensagem. Passa rápido, você sabe disso. Eu sei. Gente, olha só. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Eu considero a Vibe Mundial a minha casa, né? Minha casa espiritual, a minha casa onde eu me comunico com as pessoas que acompanham o meu trabalho há muito tempo. Na realidade, o primeiro programa que eu tive na Mundial foi em 1998. Lembra, Jean? Que era Mundial, agora é Vibe. Era Mundial, era lá embaixo. Era 1998. Eu falo que eu tinha cabelo e era magro, o Toninho também tinha cabelo, também era magrinho. Né? Mas a gente mudou. E ao longo desses anos, né? Eu já tive vários programas, 10 anos ininterruptamente, né? Com a Mystic Fair, que a gente começou quando a Mystic Fair foi lançada. A Mystic Fair está completando 10 anos esse ano. Então, amo a Mundial, adoro e gostei muito de ver essa nova fase da Mundial, porque, olha só, a Mundial está repetindo uma sabedoria da natureza, que é se transformar. Né? Na natureza, todas as coisas se transformam, as coisas não podem ficar estáticas e paradas, porque
estar estático e parado significa não dialogar com a mudança do tempo. Então, ver a Mundial, agora a Vibe, com um novo nome, com um novo logo, mostra que a gente sobrevive, né? Que nós estamos conseguindo sobreviver ao tempo. Então, que seja uma nova fase muito positiva e de muita sorte para a rádio e para todos os comunicadores que estão chegando e os que já estão aqui há bastante tempo. Obrigada, Claudinei. Obrigada por fazer esse primeiro programa de Vibe Mundial. Que traga muita FM sorte comigo. E vamos juntos sempre. Obrigado. E você que é ouvinte da Vibe Mundial, traga os seus amigos para cá também. Vamos ouvir esta rádio, levar essa vibe cada vez mais, porque é isso que a gente quer. Verdade. Otimismo para todos os lados. Mundial e você. Mundial e você. Vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, às 7 da manhã, tem programa aqui na Rádio Vibe Mundial. Eu vou me habituar. E vocês continuam agora. Daqui a pouquinho tá chegando aqui Maria Bartali, Miguel Haddad com vocês e JBN às 15 horas. Um beijo e até lá.